Bom dia, tudo bem? Sim, por que ela teve que falar isso?
Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Cadê o Caio? Cadê o Caio? Cadê todo mundo? Márcia. Márcia, a gente não tá conseguindo ouvir você. Márcia? Eu tô mutando. Não tá dando pra ouvir nada, mãe. Márcia, eu não tô conseguindo ouvir você. Não. Ainda não. A gente vê. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Agora sim. Então tá bom. Nossa, eu tava falando sozinha esse tempo todo. Sim. Então tá bom. Vamos começar, que daí quando o Matheus entrar, a gente ainda vai estar falando da nossa semana, tá? Então, vamos lá. Semana passada eu tive um problema de transmissão, e aí... chegou. Chegou. Entrou. Bom dia, Matheus. Bom dia, Matheus. Bom dia. Tá bom, vamos lá? Então, semana passada eu tive um problema, né, de transmissão, e a aula ficou muito cortada. Então, para não ter, né, ruim a aula, aí eu e o professor Lucas resolvemos que seria melhor dar de novo a aula hoje. Então, nós vamos então, hoje, dar a metade da aula que nós demos e terminar ela, tá bom? Então, rapidamente, o Caio me cobrou, né, da gente falar da semana da gente, então, rapidamente, vamos falar da nossa semana. Abre o microfone, fala e fecha, tá bom? Então, eu vou começar, que já estou com o microfone aberto, então, falando da minha semana, né? Foi uma semana tranquila, eu continuo dando aula, né? Então, continuo com as atividades online, e não teve nada, assim, demais na minha semana, foi super tranquila, graças a Deus, isso é muito bom, né, que não teve novidade, né, estamos esperando agora o feriado dessa semana, né, mas minha semana foi bem tranquila. Bom, eu vou seguir minha sequência aqui, Caio. Bom dia, Márcia. Bom dia, pessoal. Não, minha semana foi bem boa. Eu tive prova, fiz as provas e eu até gostei de fazer prova, porque minha aula geralmente vai até meio-dia e 15. Aí, quando a gente faz a prova, é das 8 às 10. A gente entra, faz a prova e dorme de novo. E geralmente todos os alunos estão acabando na prova 8 e 10. Então, a gente pode aproveitar muito. Eu também assisti muitos filmes essa semana. Brinquei um pouco com a minha cachorrinha. E foi isso. Legal. Muito bom. Gabriel? Bom dia. Bom dia. Minha semana também não teve muita coisa, não.
a única coisa que teve foi que teve prova. E aí também o meu é que nem o Caio. Quando você terminar a prova, pode sair mais cedo. Aí isso é muito bom. Legal. Legal. Então, tá bom, Gabriel. Vamos lá, deixa eu ver. Matheus. Oi, bom dia. Minha semana foi bem boa, tranquila, né? Eu estudei bastante, essa semana não teve prova. Foi normal assistir várias coisas. Bem tranquila, não tive nada de novidade. Legal. Então, tá bom. Saudade do Matheus, né? Deixa eu ver quem tá aqui, o Victor. Como é que foi sua semana, Victor? Victor? Márcia, a gente tá te ouvindo. Então, mas cadê o Victor? Eu não sei. Então vai, ô Igor. Minha semana foi ótima. Ontem eu saí para jogar Igor. com meus tios. Nem eu. A internet dele tá ruim, ele avisou, tá? Ô Luquinhas, como é que foi sua semana? Que? Como é que foi sua semana? Foi eu andei de bicicleta. Andei de bicicleta na ciclovia com meu avô. Fui até lá no fundão. Depois voltei. Nós continuamos andando. Cheguei em casa. Descansei. Fui pro parque. Fiz um pouco da lição da igreja. E também me diverti muito. Muito bom. Sabe onde ele, E essa foi minha semana. sabe onde ele está com essa esperança? Na praia. Olha que vidão, né? Muito bom, Lucas. Aproveita bem, tá? E agora o Lucas. Vim tirar férias. Férias? Ai, que delícia, viu? Também quero. Sim. O Lucas, professor, agora. Bom dia para todo mundo. Minha semana foi muito boa também. Eu trabalhei, eu tive prova para fazer durante a semana também. Pena que minha prova acaba sendo à noite, aí eu não tenho esse benefício, né? De se acabar antes, voltar a dormir, né? Na verdade, eu tenho que acabar o quanto antes para poder ir dormir mais cedo, né? Mas enfim, foi bom. Já estou nessa época de provas também. Tá para acabar, faltam acho que 2 provas para finalizar esse primeiro ciclo, né, do semestre. E é isso, basicamente só isso. Estudando, trabalhando e ficando em casa com a minha família. E isso aí. Então, tá bom. Então, nós vamos iniciar. Bom, deixa eu esclarecer das revistas, né? Então, elas chegaram, né? Não sei se foi segunda ou terça. E aí, hoje eu dei a revista do Caio, levei a do Igor. E eu vou almoçar hoje lá na minha sogra, no Boa Vista. Aí eu vou passar no Victor, deixar dele, né? E vou. Se o Gabriel também estiver em casa, eu deixo lá na tua casa, Gabriel, na volta ou na ida, tanto faz, tá? Que é pertinho lá da minha sogra. E Matheus está no Riacho, Matheus? Sim, tô no Riacho, mas tô na casa da minha mãe. Então tá, mas aí eu deixo na casa do Victor, dá para você pegar Ela lá? é bem pertinho da casa da Merinda. Tá bom, então eu deixo na ida, Eu vou tá? lá hoje. Aí quando for lá pro 12:30, eu deixo lá, tá bom? Tá bom. Vocês vão ver que a revista, ela não tem muita coisa, assim, ela não é grande, né? Qual que é a novidade da revista, que depois que chegar vocês dão uma folhada nela, né?
que tem uma atividadezinha, né? Tem um desafio, tem atividade e tem também o desafio da semana, certo? E o desafio da semana tem uma partezinha do desafio e depois tem a leitura da semana. Essa que eu gostei demais, fazia tempo que a gente não tinha. É você ter um versículo sobre a lição que você estudou, que nós estudamos juntos, para ler dia a dia. Tinha também isso na outra revista e tinha alguma coisinha para você responder, uma coisinha para você ligar, para completar, tal. Então, aqui vocês já estão mais, né, crescendo, 13 anos aí, 12 anos, 11 anos, né? Então, vocês já vão ler e vai ter uma resposta curta, não precisa copiar o versículo todo, você fala com as suas palavras, e isso pode ser a sua devocional, né? Então, isso é muito bom, porque daí você reforça o ensino. Então, nós estamos na lição Nasce a Igreja de Jesus, que é a nossa terceira lição, né? E eu vou fazer umas perguntinhas aqui, quem souber, bem rapidinho, tá? Quem souber, abre o microfone aí e fala, tá bom? E antes da gente começar com essas perguntas, nós vamos fazer uma oração para que Deus abençoe a nossa aula. E o domingo passado foi o Lucas que orou, né, o Luquinhas, então eu vou pedir para o Igor que faça uma oração pedindo a Deus que abençoe a nossa aula. Beleza. Senhor Deus, ó Pai, quero te agradecer esse dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Ó Pai, eu quero te agradecer pelo culto que o seu servo, ó Pai, falou para nós, ó Pai. Ó Pai, quero te agradecer que essa aula seja maravilhosa, cheia de graça, que o Senhor faça seus servos, Márcia e Lucas, para passarem essa aula para a gente, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 O Igor lembrou bem, né? Que pregação, né? Que palavra o Senhor nos trouxe hoje, né? Sobre oração. Quem não ouviu o culto, depois ouça, né? Ele falando de Efésios 6. Que bênção que Orar sem cessar. Orar sem cessar, né? Orar sem cessar. Por todos, né? Como o pastor falou, né? Orar por todos os santos, né? Orar agradecendo a Deus. Foi muito maravilhosa a pregação de hoje de manhã. Então, vamos lá? Rapidinho. Qual foi... Ô, Márcia, eu achei até estranho uma parte do culto que o pastor falou que ele orou e depois dormiu. Acho que eu não consigo fazer isso, não. Orou dormindo. Imagina. Não, ele tava dormindo, aí ele tava orando, aí ele dormiu. Não é que ele orou dormindo, é que ele, às vezes você encosta na cama, apaga a luz, já depois do dia inteirinho que você fez tudo que você tinha que fazer, aí na hora de dormir você lembra que tem que orar, né? Você fica com Aí você ora e dorme, imagina. Não, aí você pega e encosta na cama e, confortável, na cama, com luz apagada, você começa a orar, de repente aquele silêncio tudo, você dorme. Você nunca fez isso? Não. Eu já, infelizmente já. Ele nem ora. Às vezes eu deito assim do lado, aí eu começo a orar, depois eu abro o olho, entendeu? Pra ficar acordada, aí depois eu durmo. Então, outra coisa, não deixar para orar no último minuto, que você já está com o corpo cansado, mente cansada. Orar, né, em pé, sentado, de joelho, nunca recostado já para dormir, né? Meu pai, Márcia, quando ele acorda, ele senta na cama e ora, bem certinho. Não orar de luz apagada, né? Porque daí você já está ali naquele clima de vou dormir, né? Então, por isso que a gente não pode deixar a última coisa para fazer, né? Mas já aconteceu de amanhecer orando, a noite toda, né? Vamos lá? Quem souber, abre o microfone e fala e fecha para não virar bagunça, tá bom? Qual foi o primeiro homem que Deus criou? Adão. Ótimo. Adão. Acertaram. Qual foi o primeiro... essa vai ser mais dificinho, hein? Pensa rápido aí. Qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Mas pode consultar na Bíblia. Qual foi a pergunta, Márcia? Eu não consegui escutar. Qual é o primeiro mandamento? Tá. Nossa, que silêncio. Amar a Deus? O que mais? Nossa, Márcia, a gente estudou muito sobre isso, né? Rapidinho, vai. Quem lembra? É amar a Deus, não é?
Não sei. Abre lá rápido, vai. Êxodo 21, vai. Amar a Deus. Continua. Ah, é pra continuar. Nossa, eu fechei a Bíblia. Deixa eu abrir de novo. Não terás outros deuses diante de mim? Não terás outros deuses diante de mim. Muito bem. Esse daqui, ó, não dá nem para Márcia, pensar. e a gente ainda fez meio que para representar essa lição, a gente fez um boneco, né, de massinha. É Lembra? verdade. Eu lembro. Ficou lindo aquelas criações de vocês, né? Ah, é Qual verdade, é? você fez com massinha, né? Foi de massinha, isso mesmo. Rapidinho, vamos lá. Qual o nome do primeiro livro do Novo Testamento? Do Novo. Mateus. Mateus. Muito bem. Mamão com açúcar. Ó, ô, Lucas, Luquinhas, qual que é o nome do primeiro livro da Bíblia? Quem sabe pode responder. Gênesis. Muito bem. Olha essa aqui, ó. Vamos ver como é que vocês estão de conhecimento de Bíblia, hein? Qual é o nome do primeiro bebê da Bíblia? É Caim? Caim. Caim, muito bem. Nossa, eu Muito falei Abel. Eu também bem. falo Abel, só que ele saiu. Ah, eu falei Abim. Muito bem. Bom, nós estamos falando hoje de primeiro, né? Qual é o primeiro? E aí nós vamos ver hoje, como nós já vimos uma parte semana passada, a primeira igreja, né? Porque a igreja nem sempre existiu a adoração a Deus, mas a primeira igreja. E o título da nossa lição, que vocês vão ver, que é a terceira lição da revista, é Nasce a Igreja de Jesus. E semana passada eu coloquei um versículo do capítulo 2, mas conforme a nossa revista, ela foi reformulada, ela está toda nova, bonitona, né? Porque eu e o Lucas, o professor, nós tínhamos uma revista muito antiga na igreja, tá? E o versículo que eles usam para essa semana é, pode ler junto aí, de microfone desligado, vamos ler junto aí, né? Lê em voz alta. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Está no livro de Atos, né, capítulo 4, 20. Então, olha a importância, né? Nós ouvimos falar do Senhor Jesus Cristo, nós lemos sobre a obra dele, né, sacrificial na cruz, ele ressuscitou, como nós, né, o professor Lucas deu a aula da ascensão de Cristo, está nos céus, né, com Deus Pai, vai voltar para nos buscar os dele, né, os seus, né, os salvos. Então, nós não podemos deixar de anunciar isso para as pessoas, né? Então, está lá, depois vocês conferem na Bíblia, em Atos 4, 20, certo? Então, vamos lá. Surge a igreja cristã. Então, lembra que semana passada eu falei para vocês? Abre no livro de Atos 2, e vocês vão deixar aberto esse capítulo 2 aí, que nós vamos ler alguns versículos nele. Então, todo mundo já abriu em Atos 2? Sim, Márcia. Será que caiu a conexão do Mateus? Ele saiu. Bom, paciência. A internet, né, não é fácil. Ah, deixa eu pôr para gravar aqui, né? Esqueci. Márcia, tá a gente gravando viu um já. pouco de Tá bom. Atos 2 Cristina, semana passada, não viu? Foi. Vamos continuar. Vamos rever, né? Porque o Mateus não estava na aula. E aí a gente vai rever. Então, vocês já viram nas duas lições que passaram, né? Que estava na festa da colheita, né? A colheita de trigo, que chamava de Pentecostes, né? E tinham ali 120 judeus reunidos, né? Ali perto do templo. E eles vieram de vários países para essas festas. Sempre que tinha essas festas anualmente, o povo se juntava, tá?
Então, eles vieram de vários países diferentes para a comemoração, a semana lá, né, que tinha essa festa da colheita do trigo. E, de repente, eles ouviram aquele barulho, né, aquele vento, nós falamos, né, quem já viu aquele uivo, né, do vento quando está ventando forte, deve ter tido um vento forte essa noite, porque a igreja estava cheia de galho no chão de folha, né, então deve ter tido um vento não tão forte mais, e a gente... E eles olharam e viram que os discípulos estavam falando em vários. Do verso 1 de Atos 2, tá? E aí, o que aconteceu? O apóstolo, aí eles falaram assim, nossa, esse pessoal deve estar embriagado, né? Falando assim, o que está acontecendo? Eu estou ouvindo um monte de coisa. E aí, Pedro ouviu o que eles falaram, né? E a gente sabe que foi a descida do Espírito Santo, que pareciam línguas de fogo, né? E os discípulos começaram a falar. E Pedro, ouvindo aquilo ali, as pessoas falando que as pessoas deviam estar embriagadas, como podia estar embriagada se ainda eram 9 horas da manhã, né? Ninguém, a não ser bêbado de bar, que começa a beber cedo, né? Senão as pessoas começam a beber logo perto da hora do almoço, a tarde toda, tal, né? E aí, Pedro pegou e começou a pregar. Ele se incomodou com aquela situação e ele começou a pregar, né, a explicar aquele milagre, que o Senhor Jesus tinha subido aos céus e que quando ele subiu aos céus, ele mandou quem? Quem que ele mandou? O Espírito Santo. O Espírito Santo, Consolador, né? E ali ele começou a falar dos milagres de Jesus, anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? É as boas novas de salvação, né? Você prega o Evangelho e você prega Cristo crucificado, morto e ressuscitado. É isso que é o Evangelho, né? Que Jesus era Salvador. E aí o Espírito Santo tocou naquela hora em várias pessoas, né? E essas pessoas, elas sentiram aquele desejo de receber o Senhor Jesus, né? E eles perguntaram, né? Se a gente for seguir o texto, eles perguntaram, maravilharam com aquilo tudo e falaram assim, o que nós devemos fazer, né? E aí Pedro respondeu, né? Nós lemos o versículo semana passada, acho que é o 38, 39, e Pedro falou assim que era para eles o quê? Se arrependerem dos seus pecados, né? Acreditar em Cristo, crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. E para mostrar que eles tinham entendido que eles precisavam se arrepender e que Cristo morreu para perdoar os pecados, eles receberam um sinal ali, o batismo, né? Que era muito comum por causa de João Batista, né? Que todos aqueles que criam, João Batista ia lá no rio e batizava. Então, eles foram batizados, né? Então, o que eles estavam fazendo ali, declarando ali para todo mundo? Olha, nós cremos que Cristo morreu, eu me arrependo dos meus pecados, estou pedindo perdão. E aí, eles foram batizados, certo? E a partir do momento que eles se arrependeram e creram, eles receberam o Espírito Santo, né? Por isso que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E aí, muitas pessoas se arrependeram. Aí, quem que é que lembra no versículo 41 do capítulo 2, quantas pessoas se arrependeram? Eu acho que era 3.000. Isso mesmo, quase 3.000 pessoas se arrependeram. Olha que maravilha, né? Uma pregação, o que falou? Simplesmente falou o Evangelho, né? Que Cristo tinha morrido, ressuscitado, e ele morreu pelos nossos pecados. E quase 3.000 pessoas se arrependeram, e a partir dali começaram a servir o Senhor Jesus, louvar o Senhor Jesus, né? Viver. Gente, o que é isso? É a primeira igreja que nós temos, tá? A primeira igreja cristã, que ela nasceu ali de salvação de almas, né? Tinha 120 ali junto com os discípulos, e de repente
Pedro, né, tocado pelo Espírito Santo, ele foi, pregou a mensagem da cruz, e mais quase 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Que maravilha, né? E aí, nós vimos aí, nós começamos a ver, cadê? Como viviam os convertidos, né? Como que eles viviam? Aí, acho que até o Lucas perguntou, né, das mãozinhas, né? Lembra que nós falamos de comunhão? Que na igreja, né, nós vivemos em comunhão. Então, eu gostaria que alguém lesse para mim o versículo 42 de Atos 2. Posso ler, Márcia? Quer que eu leia? Quem falou? Posso ler? Eu. O Gabriel? Deixa o Gabriel ler esse, depois tem Tudo bem. mais. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito bom. Então, o que nós temos, né? Como que eles viviam? Eles perseveravam. Nós ouvimos essa palavra hoje lá no culto, né? O que é perseverar? Perseverar é ficar firme, é não desistir. Olha, eu vou orar para o meu pai, que ele não é cristão, para ele se arrepender e aceitar Cristo como Salvador. Eu orei um dia, eu vou pensar, poxa, tá bom, orei já. É assim que nós vamos fazer? Não. 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 Que nem o pastor falou, né? Orar sem cessar. Meninos, bom, hoje só tem homem, né? Eu oro pela salvação do meu pai desde os meus 12 anos de idade. Eu estou com 49 anos. E todos os dias eu oro para que Márcia, Deus... seu áudio tá ruim. Tá ruim? Não melhorou? Agora melhorou. Desde os 12 anos, eu oro para que meu pai aceite a Cristo como Salvador. E como eu confio em Deus e na Bíblia, a Bíblia fala que Deus tem o tempo dele, então se for, e a minha oração é essa, se for da vontade de Deus, que ele conheça Cristo como Salvador. Ele, meu irmão, minha cunhada. Então, isso é perseverar, né? É continuar firmes, e a Bíblia fala aí que eles perseveravam no quê, Gabriel? Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. Eles perseveravam nos ensinos. O que é a doutrina? É o que os discípulos ensinavam da parte de Deus, de Cristo. Hã? Então, eles ensinavam a palavra de Deus, como viver, se arrepender dos pecados, e eles perseveravam nesse ensino, né? Que mais? Olha lá, perseveravam no ensino. Nós hoje perseveramos no ensino? Vamos? De que forma que nós perseveramos no ensino? Lendo a Bíblia? Ótimo, lendo a Bíblia. Indo na igreja, ouvindo a pregação da palavra de Deus, ouvindo a aula da escola dominical, fazendo a minha lição da revista, né? É isso que eu percebo. Eu não vou na escola e não faço as atividades do livro, o que a professora passa. Então, perseverar na doutrina é o perseverar na palavra de Deus, é estar firme na palavra de Deus. Então, é muito importante que todos os dias eu leia a Bíblia. E uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu não vou ouvir, nem eu, nem o Lucas, que vocês, olha, eu não achei minha revista, por isso que eu não trouxe. Porque se eu vou ler a Bíblia todo dia, e a revista também, porque tem um versículo lá, um texto para ler todo dia, tem como eu perder? Tem? Não. Não. Difícil. Bom, que bom, muito bom. Se todo dia eu pego, leio, oro, medito e ponho lá no lugar, a minha revista e minha Bíblia, elas vão andar junto todos os dias. Então, não quero saber de ninguém falando que perdeu revista, hein? E o que mais que eles perseveravam? Na
Comunhão. Caio, você lê o versículo 43 ao 45 para mim, por favor? Do 43 ao 45? É. Sim. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha que bênção. É o que eu falei semana passada, né? Que é comunhão? Você viu o que o pastor falou hoje no culto? Que a gente deve orar por todos os santos. Quer dizer, eu não posso falar só orar pelo meu pai, mas e o meu irmão lá, que tem um marido também, né? Uma irmãzinha minha que tem um marido que não é cristão. Eu também não vou orar por ele? Eles oravam, eles partiam o pão, quer dizer, eles tiravam da comida, e um não tinha, o outro ia lá e dava aquele pão, né? Então, lembra que eu falei? Vocês são pequenos para isso, mas o Lucas Rinaldi sabe mais sobre isso. Pessoas que têm tratamentos caríssimos, né? Doses de remédio, mais de R$1.000, cirurgias de muito, né, valor muito alto fora do Brasil, e às vezes a gente vai lá e contribui. Olha, eu não posso pagar tudo, mas um pouco que eu tenho, eu posso dar, né? Na igreja. Então, comunhão é você ajudar o seu próximo. É você ter um amor, não é ajudar o próximo, Caio, é você ter um amor tão grande que isso seja natural. Olha, eu amo tanto o povo de Deus, eu tenho tanto amor pelo povo de Deus, que eu não vou deixar ninguém passar necessidade, eu vou orar por ele, eu vou rir com ele, eu vou chorar com ele na tristeza, tá? É isso que é comunhão. É estar com o irmão, né? Estar sempre ao lado. Sim, você ter desejo de estar junto, né? É você falar assim, nossa, esse isolamento foi a pior coisa que tem. Por quê? Porque eu estou longe dos meus irmãos, de quem eu amo, né? Então, a comunhão é tão... Você vê que eles vendiam as coisas e dividiam. E Jesus mandou amar o próximo, e eles faziam isso porque eles tinham comunhão, tinham amor. Por que é gostoso você cultuar a Deus na igreja? Que você está em comunhão com os irmãos e juntos nós cultuamos a Deus. Certo? E quem lê para mim o 46? O Igor já leu? Igor, 46, por favor. Ele está aí? Deixa eu ver. Igor? Mateus, está com a Bíblia aberta no 2,46? Caio, lê para mim 46. Volta a ser como era antes. Igor. Oi, estamos trocando. Eu sei. Caio, lê o 46, por favor. O 46? Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47, por favor. De novo, eu? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Gente, imagina, eles iam nas casas uns dos outros, né? Eles tinham prazer de ir na casa uns dos outros, eles louvavam a Deus, faziam as refeições juntas, não é todos, né? Imagina que tinham muitas, tinha 3.000 pessoas. E aí, quando as pessoas viam todo esse amor que eles tinham uns aos outros, eles também tinham desejo de servir esse Deus que dava esse amor no coração uns pelos outros. Então, gente, quando a gente vive essa comunhão verdadeira, viu? Não é falsidade, não. Nós também estamos testemunhando, né? Nós também estamos testemunhando. Se a gente vai na igreja e fala, ai, não suporto aquele povo,
Quem que vai querer ir na igreja? Né? Então, a gente tem que também preocupar com isso, nós temos que demonstrar esse amor, e aí nós também estamos testemunhando. E, que é o que eu acabei de falar, né, no bom testemunho. Então, eu tenho amor ao meu irmão, eu não deixo ele passar necessidades, né, eu tenho prazer em orar, eu tenho prazer em ficar contente com ele, mas também quando ele está triste, eu também ficar triste por ele, né? Então, isso daí que é a comunhão, né? Assim que viviam os convertidos. E nós podemos viver assim hoje em dia? Ninguém vai responder? Como, Márcia? Pode repetir? Nós podemos viver essa comunhão que o povo de lá em Atos vivia, Atos 2? É difícil, mas a gente pode. Por que é difícil? Porque quase ninguém ajuda o próximo, né? Está junto, está perto. Caio, mas a gente, é que você é menino, né, muito, você não vê muita coisa, mas nossa igreja, ela é constituída de sociedades, né, e as sociedades, elas trabalham bastante, vocês não percebem isso, mas a gente vive fazendo cesta básica, o conselho já pagou consulta médica particular para pessoas da igreja que não tinham condições, né. Mas é difícil pessoas fora da igreja, né? Ah, sim, mas aí nós estamos falando dos cristãos, né? Então, se você acha difícil, você tem que procurar viver isso, porque isso é uma forma de viver de um cristão. Mesmo os amigos, não é melhor você ter um amigo cristão do que só viver, né, com a amizade do mundo? O que as pessoas que não creem em Cristo, que não vivem, elas podem trazer de bom, né? Não estou falando para vocês não ter amigo na escola, não estou falando nada disso não, tá? Aí, para mim, também, a gente tem que ter, sim, mas a gente toma cuidado com os conselhos, né, que eles dão. Então, o cristão, ele não vai dar um conselho ruim, né? Ai, tô com raiva daquele cara lá, não sei o quê, se ele folgar comigo, eu vou bater nele. Aí, quem não tem a Cristo não tá nem aí, quem vai falar? Não, bate mesmo, como é que ele pode fazer isso? Não, não pode. Então, a gente tem que preservar, zelar e ter vontade de ter amigos cristãos. E quando eu for buscar algum conselho, que seja com uma pessoa cristã, porque ela vai dar conselho segundo a Bíblia, tá? Não que ela acha, eu acho que é melhor fazer isso. Não, não tem acho. Então, a gente deve zelar, né, para ter comunhão com o povo de Deus. E os conselhos, principalmente, virem de pessoas cristãs, tá? Não aquele que não é praticante, porque se ele não conhece a Bíblia, ele não vai dar nenhum conselho bom, mas aquelas pessoas que vocês conhecem, que elas vivem segundo, né, a vontade de Deus. Então, essas pessoas viviam isso, aí mais para frente nós vamos ver que tinham aqueles que não viviam fielmente, mas nós precisamos procurar viver, né? Então, ter alegria de encontrar o povo de Deus, ter alegria de ir à igreja, encontrar, agradecer, orar junto pelos problemas. Por que a gente faz reunião de oração? Nós estamos apresentando diante de Deus e dos nossos irmãos as nossas dificuldades, os nossos agradecimentos, e eles vão junto com a gente orar. Vai mudar a vontade de Deus? Não, mas vai falar ao meu coração. Eu penso, nossa, eu estou sendo sustentado por orações. Se Deus quer que seja assim, vai ser assim. Mas eu sei que tem muito irmão me orando por mim, me ajudando com o meu problema, e você acaba ficando mais fortalecido, tá bom? Então, cuidado com os conselhos de quem não é cristão, né, quem não conhece a Bíblia, tá? Então, vamos tentar viver essa comunhão com os irmãos, ter alegria. E aí, para que serve a igreja, né? A gente já sabe, né? Mas por que ela é tão importante para a gente, a igreja, templo mesmo, né? A construção, né? E aqui nós vamos comparar a igreja, né? Aí, ó, para que serve a igreja? Por que ela é tão importante para nós? E nós vamos comparar a igreja
como um salva-vidas, né? Por que que é salva-vidas? Vamos lá, quem poderia associar a igreja como um salva-vidas? Já viu aquele bote salva-vidas, né? Que você passa em filme lá, que tem todo o navio, e que quando o navio afundar qualquer coisa, você pula dentro do bote, no bote e você tenta se salvar? Quem pode me explicar aí qual que é essa figura que está sendo relacionada? Quem vai arriscar, vamos? Por que que é comparado ao bote salva-vidas? É porque, tipo assim, quando a gente tá precisando de alguma ajuda, aí vai lá e ajuda a gente. Nem o bote. Então, mas que mais? Tem mais alguma coisa? Não? Eu vou pedir para o Lucas, o professor, Lucas Rinaldi, para abrir lá em Mateus 28, no versículo 19 e 20, e ler para a gente. Quando o Senhor Jesus estava para voltar aos céus, na sua ascensão, os discípulos estavam com medo, né, porque eles iam ficar sem o Senhor Jesus, o povo, né, que tinha perseguido o Senhor Jesus, e eles estavam bastante preocupados, mas Jesus falou que ia voltar aos céus e ia mandar o Consolador. E ele deixou uma ordem. Qual foi, Lucas? Estão ouvindo? Vamos. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Vou fazer a leitura então. Sim. Então vamos lá. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Obrigada, Lucas. Olha lá, ó. Ele estava confortando os seus discípulos. Não se preocupem, eu estou com vocês. Mas o que é que vocês têm que fazer? E qual foi a ordem de Jesus? Ide, fazei. Eles tinham que, a partir dali, continuar a pregar o evangelho. E quando a gente prega, a pessoa ouve a palavra de Deus, ela pode o quê? Crer. Se ela não ouvir a palavra de Deus, como é que ela vai crer? E por isso que a igreja é comparada a um salva-vidas. Ela vai, nós da igreja, nós estamos lá só para ter comunhão. Nós vamos fazer festinha entre nós vamos fazer amigo secreto, nós vamos fazer uma gincana, nós vamos fazer o dia das crianças, acampar dentro. Não, a igreja é onde a palavra de Deus é pregada. Eu recebo o ensinamento e todo domingo eu sou desafiado a pregar aquilo que eu ouvi para quem não conhece. E se a pessoa ouve a palavra de Deus, ele é o escolhido, ele é salvo. Quer dizer, a alma perdida, ela vai ser o quê? Salva. Salva do quê? Dos pecados que levar ela para o inferno. Tá? Então, quer dizer, nós crentes, Fala. Pode falar. Só fazendo um comentário sobre esse exemplo, né, do bote salva-vidas. Para a gente seria tentar imaginar assim, não sei se alguém já passou por essa situação, mas quando foi para a praia ou entrou em algum lugar que era fundo, teve uma vez que eu já fui andando assim e não deu mais o pé. Aí eu fiquei meio que desesperado, que estava sentindo que ia ser puxado pelo mar, e geralmente na vida é assim, né? As pessoas que não têm Cristo como Salvador na vida, elas se sentem assim, e vão se sentir assim em um determinado momento da vida. Perdendo força, se sentindo desesperado, como se estivesse submersa no pecado do mundo. E aí o bote salva-vidas, que no caso foi a comparação sendo a igreja, acaba servindo nesse sentido também, né? De querer salvar a gente dessa aflição que talvez muitas pessoas passam no mundo, né? Então, talvez essa comparação também ficaria interessante para a gente parar para pensar, né?
vou falar então a minha, Lucas. Eu estava na praia e tinha um buraco, né, um buracão. Todo mundo que era muito morador antigo sabia disso, mas a gente só ia passar um pouquinho lá, nunca sabia. E eu e minha irmã, sempre ali as duas, né, fazendo arte, indo para o fundo, e meu pai, vem para perto, vem para perto. De repente nós caímos nesse buraco. E pequenas, né, eu tinha acho que 5, 7 anos, sei lá. E aí sempre eu tive o cabelo muito comprido, até a cintura, toda a vida de pequena. E eu lembro que eu só ia para o fundo, só via ali, perdendo fôlego e revirando e não conseguia voltar. Aí eu vi uma mão pegando meu cabelo e me pegando pelo cabelo e puxando e me tirou da água, né? Então, aí olha É só, muito Lucas, ruim, né? e você me fez lembrar isso. Nós, Uhum. cristãos, temos que ser aquela mão que gruda nem que for pelos cabelos para salvar da morte, né? Ou a gente pode deixar a pessoa se afogar, né, Lucas? Exatamente, mas aí. Morrer, né? E Aham. depois só ficar vendo lá o corpo sem vida e sem Cristo. Então, o Lucas Ficar com a passou por consciência isso. pesada, né? Eu passei por isso, né? Eu só lembro, eu tenho aquela luz e aquela mãozona do meu pai, grudou a gente pelo cabelo e salvou a gente. E como criança fica pedindo socorro toda hora brincando, ninguém acreditou que a gente estava se afogando, né? Então, é isso, bem, muito bom, Lucas. É o bote salva-vidas. Então, a gente precisa pensar assim. Hein, Márcia? Ah, Você falando desse negócio aí de você tiver quase se afogando e seu pai te salvou, o amigo do meu pai foi numa represa com a mulher dele, a filha dele e a sobrinha dele, né? Como eles estavam pescando, né, lá no, acho que foi num barquinho que tinha lá. As meninas ficavam na represa, né? Aí o pai no desespero pulou no mar, o pai não sabia nadar, pulou no desespero, salvou as duas e morreu afogado. nossa, Aí o cachorro tentou pular também. para ajudar, né? É muito triste, né? Ainda mais nessa época do calor no Riacho Grande, represa tem muita coisa, né? Muito buraco, muito galho, é muito perigoso mesmo. Então, você pensa assim, né? O pai deu a própria vida pelas filhas, olha que imagem de Cristo, né? É o que Cristo fez. Ele era o único que podia dar a vida por nós, né? Ele morreu por nós, e como ele era Deus, ele ressuscitou. Então, pensa que a gente Márcia, não vai poder dormir sossegado, que nem o Caio falou, né, com peso da consciência, de a gente vendo almas perdidas, né? Fala, Márcia, Caio. teve uma vez, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Aí a gente foi num passeio da escola, né? Foi num parque aquático. E aí a professora deixou bem claro pra gente não ir pro fundo, né? Que era, tipo assim, tinha um tobogã muito grande, você não tem ideia, largo e grande. Não era pra gente ir nele, a gente só podia ficar na beirinha ali, porque a gente era bem pequeno, né? Aí, aí eu peguei e falei, mano, mas o que será que tem do outro lado? Aí eu fui ver, eu afundei, Márcia. Eu comecei a me afogar, não sabia nadar. Eu quase perdi o fôlego. Eu tava perdendo o fôlego já. Aí a professora, ela me pegou pelas pernas. Eu pensei que fosse um tubarão, porque ela falou pra gente que tinha tubarão. Eu falei, o tubarão vai me pegar. Não, não. Aí ela pegou assim, levou eu pra cima assim. Aí eu vi ela, já fiquei mais tranquila. É desobediência, né? Desobediência o que faz, né? Então, entendidos essa comparação aí, né, é um salva-vidas, porque nós temos que anunciar. Lógico, gente, que só não vai aceitar Cristo dentro da igreja, né? Não é isso. Mas nós somos toda semana, todo dia desafiados a salvar, buscar almas perdidas, tá? Depois, a nossa igreja, ela é comparada a uma escola onde se aprende. Vocês acham que o pastor sabe tudo da Bíblia? Não, Quem Acho. sabe? Quem acha? Sim ou não? eu acho que não, porque não tem como decorar uma Bíblia toda. Mas não precisa Eu acho decorar, que é saber. Não, Eu Você acha acho que ele assim, sabe? tipo assim, Eu acho. saber Eu tenho depende, certeza. saber onde tem os capítulos, onde começa o Novo Testamento, onde termina. Esse saber eu acho que ele sabe, entendeu? Mas Mas tudo de saber todos os versículos, as páginas certinho, acho que ele não sabe. não, aí é difícil, né? O ensinamento, o conteúdo da Bíblia. Gente, ninguém sabe tudo, né?
Por quê? Nós estudamos a vida toda a palavra de Deus e cada dia você descobre uma coisa nova. Sabe hoje o que é que eu nunca tinha percebido? Quantas vezes eu orei, eu li aquela parte que Jesus, né, foi orar e deixou os discípulos lá, e o que eles fizeram, que nós vimos hoje? Dormiram. Dormiram. Mas você viu a palavra que acompanhou o dormiram? Dormiram de tristeza. Igor, eu nunca na minha vida parei para pensar nessa palavra, que eles tinham dormido por toda, sabe quando você já não sabe mais o que fazer? Você está vendo que vai acontecer algo muito grande, Jesus estava falando que ele ia morrer e eles estavam assim tão preocupados, eles dormiram de tristeza. Então, a gente pode ler o mesmo texto várias vezes e a gente vai aprender uma coisa nova. Então, será que o pastor sabe tudo? Não, não sabe. Eu estou falando pastor porque ele vive para estudar a Bíblia e pregar. Né? E aí, me fala aí alguém de vocês. O que é ser um bom aluno na escola? O que é ser um aluno bom, daqueles que tira 11? O que presta atenção na aula, o que ajuda os alunos, o professor, o que não atrapalha. Mais coisa faltando aí. O que ajuda o próximo. Não, aluno não. O que estuda. Estuda. O que mais? O que obedece. Obedece também. Estuda. Tem uma palavrinha que vocês estão fazendo, que vocês fazem em casa. Presta atenção. Em casa. Em casa? Faz lição de casa. Não é? Acho que o Lucas saiu. Às vezes é a internet. Gente, um bom aluno, ele presta atenção na aula, não é? Ele pergunta se ele tem... Lição. Se ele tem o quê? Lição. Dúvida. Ele vai para casa e treina. O que é o treinar? Lição de... Casa. Ele é um aluno que ele lê bastante. Não importa o quê. Um bom aluno, ele é leitor, tá? Então, quando a gente fala que a igreja é uma escola onde se aprende, a gente faz tudo isso na igreja? Faz. A gente presta atenção em quem, Lucas? Na igreja? No pastor. Muito bom. E nos professores da escola pública. Muito bom, a gente presta atenção. Tem pessoas que têm dúvida e perguntam? Sim. Tem lição de casa? Sim. Sim. Ô, Márcia, lembra quando a gente fazia aquelas lições lá que tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Não, é lição de casa. É para reforçar o que você aprendeu na classe. E a gente lê. Fora isso, nós podemos ler alguns livros que não são bíblicos, mas que nos ajudam a entender a Bíblia, né? A gente pode ler mais do que foi mandado. Mandou ler um versículo, mas sabe o que acontece? Eu não vou ler só aquele versículo, não. Eu vou ler o capítulo inteiro, para eu entender, né? Então, a escola é um local onde a gente aprende. Mas vou fazer uma pergunta para vocês. Na escola, eu tenho formatura? Sim. Na faculdade. No terceiro ano, né, Márcia? Desculpa, perguntei errado. Na igreja? Na igreja? Sim, acho que sim. Não. Eu vou me formar na classe dos adultos e nunca mais vou precisar estudar? Não. Tem que ficar sempre estudando. Ô, Márcia. Na igreja tem nota? Não. Porque, olha, minha mãe, eu acho que ela fez a escola dominical e ela continua indo para a igreja. Minha avó também. Só que minha avó parou, né? Por causa Mas ela lê a Bíblia todos os dias, não lê, Lucas? Ela lê. Ela lê. Quando a gente está saindo para a igreja, ela pega a Bíblia, senta na mesa e lê até a gente chegar.
Gente, a igreja, ela não tem uma formatura. O cristão, ele estuda a vida inteira. E ele só vai se formar quando ele for para o céu. Aí no céu ele vai estar com Jesus, ele não vai precisar ler a Bíblia. Então, não tem nota. Ninguém repete. Mas a gente aprende sempre. Então, nós temos que ter esse desejo de ler a Bíblia todo dia. E o último ponto, porque também já está ficando tarde, é... Deixa eu ver, passei lugar errado. Aqui. É um lugar de companheirismo cristão, né? Então, é um lugar em que, se todas as pessoas elas são cristãs, elas são verdadeiras companheiras. Não tem ninguém perfeito, tá bom? Mas eu não posso ser falso se eu sou cristão. Eu não posso ser briguento se eu for cristão. Eu tenho que sempre ajudar, né? E na igreja acontece isso? Nossa, que silêncio. Na igreja, a gente vê que você vê que na igreja a gente sempre tenta ajudar, né? Nós temos as pessoas que auxiliam as pessoas de idade, né? Que tomam cuidado com as crianças. Às vezes nem é meu filho, mas eu tô lá no portão para ninguém sair. Nós temos que ser companheiros, né? Nós temos que exercer ser bom companheiro, ser um cristão, ser um amigo de verdade. Gente, às vezes eu não sou amigo de todo mundo, porque às vezes eu não gosto da mesma coisa que o outro gosta. Eu não sou inimigo, eu quero bem, eu ajudo. Eu sei que tem gente que tem as suas amizades, né? Tudo bem, mas eu tenho que sempre ser bom companheiro. É aquele gostoso quando a gente chega e a pessoa dá um bom dia, olha nos teus olhos, né? Tudo bem. É muito gostoso. Por isso, vocês nunca passem por uma pessoa sem cumprimentar ela, viu? Passa e fala bom dia, né? É muito gostoso isso, é um lugar de companheirismo. Eu vou falar a última parte que é muito importante. Olha aí essa imagem. O que é essa imagem, né? Olha aí. Caraca, pessoas igrejas. Pessoas igrejas, Lucas, muito bom. Olha o que está escrito em cima. Cada membro tem sua função. Muito bom, Lucas. O que quer dizer isso? Cada um tem sua função na igreja, né? Dá um exemplo. O pastor ele tem a função de pregar o culto, né, pra gente. Tem o que... Quem tá assistindo o culto tem função de prestar atenção. Tem o que limpa a igreja, tem o que dá água pro pastor, tem a pessoa que é responsável, que toca, tem a pessoa que canta, que prega, que assiste. Muito bom, é isso mesmo. Nós somos o corpo. Nós somos o corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça, tá? É aquela parte da mente que pensa, que dirige o corpo. E cada um na igreja tem uma função. Então, tem desde aquele que limpa a igreja, que a gente chega, tá tudo em ordem, limpinho, arrumadinho, até o pastor que traz a palavra todo domingo. Tem professor de escola dominical, tem secretário, tem a pessoa que troca água, que leva, que nem vocês falaram, água para o pastor, né? Aquele que monta, desmonta equipamento, né? O que canta. Então, e qual que é o mais importante? Todos. Muito bem. Todos somos importantes. O nosso corpo todo. Vocês já bateram o dedinho do pé em um móvel aí? Chutaram aí um canto? Nossa, dói muito. Nossa, aconteceu comigo ontem. Você só lembra, né, Gabriel? Eu boto todo dia. Gabriel, você só lembra que você tem esse dedinho quando ele dói, né? É mesmo. Por quê? A gente vê as mãos da gente toda hora, mas o pé às vezes está cansado, né? Nunca mais. Mas por que a gente não sente os dedos do pé se tocar? Aí a gente Você sente, mas não sente muito. Fica até comum, né? Tem. Gente, imagina o dente. Você nunca presta atenção no seu dente, mas no dia que ele dói, corpo. Meu amigo. Acaba com tudo, né? O ouvido. Então, uma unha que você, né, fecha o dedo aí na porta do carro.
Gente, o nosso corpo, todo ele é importante. Todo. E todo ele tem uma função. Então, você nunca pensa assim, mas eu queria pregar, mas o pastor não deixa pregar, então eu não vou mais na igreja. Não. Você é um servo que ora? Ninguém precisa sair gritando, olha, eu oro, é por e Deus abençoe. Não. Seja uma parte importante, sustente em oração o pastor. Ore por ele, a hora que ele for entregar a mensagem. Que aquela mensagem tanto fale ao coração seu, para você aprender, como se tiver alguém que não conhece a Cristo ainda, possa ser um dia de salvação. Orem, né? Olha, eu não posso ir limpar a igreja, não posso. Se eu pudesse, eu limpava a igreja e não precisava nem pagar. Ore por quem está limpando a igreja. Ore pelos diáconos, pelos presbíteros, né? Ajuda cantando ali. Toda parte da igreja ela é importante, tá? Tem, às vezes, trabalhos pequenininhos que são feitos e que, se não tivesse, ia fazer falta. Aquele slide que está ali ó, no cântico, se não tivesse a letra para eu cantar, eu ia lembrar? Não. Então, não foi importante alguém digitar aquela letra? Foi muito importante. Cada minuto que passou aqui no computador. Fala, Igor. A pessoa que limpa a igreja ganha dinheiro? Lógico. A gente contrata, a igreja contrata com os anos dízimos, uma pessoa para limpar a igreja, porque é um serviço, né? Quando não tinha, eu e várias outras pessoas que não tinha ninguém, nós fomos limpar. Olha, Igor, vou contar um negócio para você. Passava sábado todinha à tarde limpando lá, uma vez até sozinha. E eu não tenho esse tempo toda semana, né? Então, tem uma pessoa que garante que vai estar tudo limpinho, grama parada, limpinho, árvore podada, vidro limpo. O professor, meu pai, ele limpa, né? Então, é um serviço isso daí, né? É um serviço que, às vezes, a gente tem a casa da gente, a gente não dá conta de fazer. Então, para a igreja estar limpa, a casa de Deus, sim, é utilizado os dízimos. Como também a gente contrata para quem vai pintar, quem vai cuidar da parte elétrica, tá? Então, gente, vamos lá, encerrando, né? Nós somos parte importante. Então, se você passa e você ajuda alguma coisa na igreja, seja menor que for. Igor? Tô. Então, todos nós somos úteis. Eu vou falar um exemplo que eu já usei, tá? Quem lembra? Tem o Kleber, o pai da Giovana, quando ele estava morando aqui, ele chegava na igreja sempre antes. Às vezes eu chegava 10:50, ele já estava muito tempo lá. Sabe o que ele fazia? Ele, como tem muito lixo ali, né, as pessoas jogam muita coisa, ficava feia a entrada da igreja, cheio de plástico, copo, garrafa, papel, ele chegava caladinho, não falava para ninguém, catava toda aquela sujeira para que quando o pessoal chegasse, a igreja estivesse com aquela parte de fora limpa. Ninguém pediu isso para ele. Um dia eu estava arrumando a sala de vocês lá em cima, eu olhei do vidro e vi o Kleber catando aquele lixo que estava lá jogado, né? Ninguém pediu para ele. Mas, como a casa de Deus tem que estar bem cuidada, ele se viu útil fazendo aquilo. E a gente chegava e não tinha aqueles plásticos jogados, aquelas coisas, porque ali o pessoal vai passando e vai jogando, né? E aí fica feio mesmo. Faz isso aqui em frente da minha casa. Então, você vê, ele não era útil? Ninguém pediu para ele. Ninguém nem via que ele fazia isso. E um dia eu percebi. Então, nós temos que ser úteis como membro do corpo de Cristo, tá? Porque nós somos a igreja. E a nossa igreja, a gente não quer que a pessoa chegue e esteja desarrumada, bagunçada, organizada, tá bom? Então, hoje nós vimos Atos 2. Quem tiver aí a vontade, o tempo, leia Atos 2 inteiro, tá? Apresentando essa primeira igreja de Cristo, tá? Então, nasce a igreja, e nós somos igreja, né? Nós temos que viver em comunhão, perseverar, né, na oração, no partir do pão, nós temos que ser bons irmãos, cuidando um dos outros, sermos úteis, e nós temos que aproveitar todo o ensino. Olha, eu sou pequena, não assisto a reunião de oração de quinta-feira. Quem disse isso? Não pode, você tem que aproveitar cada momento que a palavra de Deus é pregada, tá? Vou terminar minha lição muito cedo, eu vou
me programar para aquela 1 hora da quinta-feira, eu aprendi. Na lição de vocês, eu estou sem a revista do aluno aqui comigo, está lá embaixo, mas tem um desafio, e eu vou conversar com o Lucas, quando terminar a aula, para ver, olha o que é o desafio. Está falando assim, ó. Ai, Maurício! É o Maurício. Assim como os primeiros cristãos amavam uns aos outros, como podemos, demonstrar amor pelas pessoas da igreja. Aí tem o desafio da semana, quem estiver com a lição aí, antes das perguntas. Olha só como que nós vamos organizar isso, tá? Faça uma pesquisa e descubra como a sua igreja foi fundada. Opa! Como será que a igreja do Riacho Grande foi fundada? Aí ele fala assim, ó, aceite o desafio e conheça mais sobre a história da igreja do Riacho Grande. E aí, vamos pensar como que a gente vai fazer isso? Aí depois vocês dão sugestão, pode ser lá no grupo, tá bom? Porque com o isolamento eu não vou poder ir atrás das pessoas, apesar que tem o celular que é fácil. Mas vamos pensar como a gente pode fazer isso, incentivo desafiados, nem que for para o próximo domingo, pode ser mais para frente. Como que surgiu a igreja do Riacho Grande, tá bom? Pode falar? Vamos encerrar orando, agradecendo a Deus para que nós tivemos conhecimento. Quando perguntar para vocês, como que foi a primeira igreja que surgiu? Não é a igreja de placa, é a igreja de Cristo. Olha, ela surgiu lá depois do Pentecostes, né? Quando Pedro pregou, né, que veio lá o Espírito Santo, desceu como línguas de fogo, né, e os discípulos começaram a pregar em várias línguas, e as pessoas estavam entendendo. Não adianta falar assim, a igreja, minha igreja fala em línguas, mas todo mundo entende o que a pessoa que está falando em línguas fala? Então, tudo bem. O pastor pregou sobre isso, né, Márcia? Mas se não estiver entendendo, gente, isso não é de Deus. E ali Pedro começou a pregar o verdadeiro evangelho. Isso que é a igreja, pregar Cristo. E aí, quase 3.000 se converteram. Já pensou uma igreja começar com 3.000 membros? Que bênção. Já. Né? Muita gente. Já pensei que 3.000 membros. Não ia caber. Na nossa igreja não ia caber, Lucas. A gente é outro lugar. Então, vamos orar agradecendo a Deus e lembrar do versículo. Nós não podemos deixar de anunciar o que nós vimos e ouvimos. Tá? Vamos terminar com a oração do Pai Nosso. Pode ser. Então, vamos orar junto a oração do Pai Nosso. Vamos fechar os olhos. Vamos baixar a cabeça. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livres do mal. Por teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meninos, tenham um bom domingo. Eu vou deixar as revistas aí na porta para vocês, tá bom? Uma boa semana. E vamos ver o desafio aí da gente descobrir como que a nossa igreja foi fundada, quando, como. É para mandar no grupo, Márcia? Pode mandar ideia no grupo, tá bom? Tá. Então, bom domingo para vocês, bom almoço, tá? Tchau. Tchau, turminha. Bom domingo. Tchau, tchau. Tchau.